Impressionante perceber que a família, até mais do que a própria igreja, tem estado na alça de mira de Satanás. E ele nos olha com toda a ira, com todo o furor, porque ele sabe que destruindo nossas famílias, ele destrói a igreja. É a ordem cronológica das coisas. Foi assim que o mundo foi criado. Deus criou o mundo e colocou primeiro, antes de todas as outras instituições, Deus colocou a família. É o cerne, são as primícias de todas as coisas. E nisso está o seu lar também. Muitos de nós temos atravessado momentos difíceis, e eu quero desafiar você a caminhar conosco neste mês de maio, todos os domingos, especialmente os domingos, orando e colocando diante de Deus os nossos lares, consagrando os seus filhos, reerguendo os seus altares diante do Senhor, altares para Deus. Destruir os altares de Baal que estão em nossas casas. De forma simbólica, o tempo desperdiçado. Muitas vezes a falta de verdade, a falta do amor. É assustador constatar, por dados reais, que muitas famílias da igreja enfrentam situações reais e concretas de violência doméstica. Maridos que batem suas esposas, filhos que são abusados moralmente, quando não no extremo da própria sexualidade. A igreja é um lugar onde essas coisas infelizmente também acontecem. Mas nós precisamos ser a última fronteira, a última instância de luta pelas famílias. Eu gostaria que neste momento nós, nesse primeiro culto de maio, nós intercedêssemos pelos nossos lares. Mas como tudo começa em casa, e como a casa sempre começa num casamento, eu gostaria que neste primeiro momento de oração nós colocássemos diante de Deus os nossos casamentos. Cada um com o seu. Um casamento para cada um. Mas na coletividade, muitos casamentos aqui. O meu e o seu. Para que Deus nos dê a coragem para mantermos a fidelidade no mundo adúltero. Para que nossos casamentos reflitam a glória de Deus num mundo tão egoísta. Para que nossos relacionamentos conjugais expressem o altruísmo num mundo tão individualista. Para que nossos casamentos enfrentem as crises que todos nós estamos sujeitos, mas que tenham em Deus os recursos, a força e a vontade para permanecerem unidos. Casamento é fruto de milagre, desde o seu começo, porque eu costumo dizer que tem tudo para dar errado. Homem e mulher, tão diferentes, histórias diferentes, heranças diferentes, costumes, manias diferentes. E se nós pensarmos humanamente falando, de fato, nenhum casamento tem motivo para ir adiante e dar certo. Mas eles vão dar certo, e eles podem dar certo. Porque nós encontramos em Deus os recursos, e nós encontramos em Deus a vontade de fazer com que a glória do Senhor seja vista em nossa casa. O texto que nós escolhemos como divisa deste ano, para o mês da família, foi a palavra que Deus disse a Abraão quando o tirou da terra dos caldeus e o levou para uma caminhada longa até a região da hoje Palestina. E ele disse para Abraão: todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. A nossa oração neste mês é para que você e eu sejamos bênção para minha família e para todas as famílias da terra. Se nesta noite você deseja colocar diante de Deus o seu lar, mas especificamente o seu casamento, há muitos casados aqui. E nós temos famílias, a gente costuma dizer famílias multiformes. E nós vamos ao longo do mês abordar isso também. Famílias que têm várias formas de composição por conta das circunstâncias. Não por imoralidade, a gente vai conversar sobre isso também. Mas muitas vezes as circunstâncias da vida nos levam a famílias chamadas monoparentais, em que apenas um dos dois tem de levar a casa sozinhos. A mãe morreu, o pai morreu.
a realidade dos nossos dias atuais do divórcio, que tem estado tão presentes entre nós, filhos que são criados por avós ou por tios. Nós temos uma realidade tão múltipla, tão plural, e nós precisamos aceitar o desafio de lidar com isso sem perder os nossos princípios e valores. Mas hoje eu quero tratar de casamento neste momento de oração. Quais são os motivos que ao longo desses anos têm feito você pensar muitas vezes em desistir? Quantas vezes você olhou para si mesmo e disse: isso não vai dar certo, esse negócio não vai para frente? Mas Deus mostrou que há uma chance e que Ele pode fazer acontecer, na medida em que nós, eu e minha mulher, você e a sua, você e o seu marido, tomarmos uma decisão. Não importa o que acontecer, nós nos manteremos unidos. Para isso é necessário coragem, para isso é necessário humildade, para isso é necessário arrependimento, para isso é necessário perdão. E se entre nós há famílias que precisam destas marcas de cura no meio da casa, se há casamentos hoje que precisam de coragem, que o Senhor nos dê coragem. Se há casais aqui hoje que precisam exercitar a humildade para reconhecer os seus erros, que o Senhor nos faça isso. Homens e mulheres quebrantados, para arrependerem-se e pedirem perdão. Se há em nosso meio casais que vivem situações em que o perdão é pedido, mas não é liberado por causa do orgulho, de um sentimento mortal de vingança, que Deus tire de você esta arma apontada para si próprio. Porque quem não é capaz de perdoar, toma ele mesmo o veneno que achava que deveria ser do outro. E você mata-se a si próprio. Portanto, libere perdão. Seja livre. E nesta hora eu quero orar por você, porque eu sou carne e osso. Tem sangue nessas veias. E eu, como você, homem, sei que não é fácil. Imagino que você, como mulher, também não seja fácil. Praticar a disciplina da coragem, da humildade, do arrependimento e do perdão. Mas eu posso dizer a você com toda certeza e convicção, à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus, que nunca mudou e não mudará. São os elementos essenciais para um casamento que dá certo. Coragem. Coragem para fazer o que é certo. Coragem para fazer boas escolhas em detrimento das más escolhas. Coragem para dizer não às pressões da nossa sociedade, para dizer não àquilo que desagrada a Deus e dizer sim àquilo que agrada a Deus. Humildade. Humildade para reconhecer que você não é tão bom quanto você pensa. E que todos nós temos lugares na nossa vida que são imundas. Hoje eu estava brincando com alguém aqui perto, peguei um celular aqui aberto no WhatsApp, evidentemente não tinha nada demais, mas brinquei com a Fernanda, falei assim: Fernanda, se os nossos WhatsApps da vida fossem abertos para os outros, nenhum de nós sobreviveria. Porque nós somos capazes de fazer as coisas mais terríveis no oculto do nosso coração. E o nosso pensamento é imundo. Se não fosse a graça de Deus, todos nós estaremos destruídos. E nós precisamos da humildade para reconhecer que não somos nada sem Deus. Precisamos também da habilidade de arrependermos-nos. Não só de reconhecer a nossa imundície, mas reconhecer que nós falhamos, que nós caímos, que se dependesse das nossas próprias habilidades, nós seríamos sempre derrotados. Por isso o arrependimento é tão importante. Porque o arrependimento é acordar de manhã e tomar uma decisão de novamente acertar o alvo. Todos os dias pela manhã, quando você levanta da cama, algo que deve estar constantemente na sua mente, no seu coração, é dizer para Deus: Senhor, mais um dia, e eu não quero errar. Nós achamos que a vida deve fluir naturalmente. O problema é que naturalmente nós somos falhos.
A gente acha que dá conta sozinho. O arrependimento é a nossa capacidade em reconhecer o quão vacilões nós somos. E se dirigir à pessoa a quem nós magoamos, por mais difícil que seja, por mais arriscado que seja. Eu sei que muitos não se arrependem e não pedem perdão porque têm medo, pavor das consequências. Só que aí entra o orgulho, entra a arrogância, entra a soberba do nosso caráter. Só que nós então tornamos-nos escravos da nossa culpa. Porque nós não podemos nos dirigir à pessoa a quem nós machucamos, a quem nós magoamos e dizer: eu errei. Talvez uma das maiores dificuldades nossa como seres humanos, a começar em mim, é dizer para a pessoa: eu errei. A gente bota a culpa em tudo, nos outros. A gente bota a culpa no sistema, culpa na Dilma, culpa no pastor, culpa no computador, culpa na televisão, culpa na falta de dinheiro. Todos os outros são culpados. Nós nunca somos responsáveis em assumir e dizer assim: eu fiz porque eu dei mole. Eu errei porque eu não fiz a melhor escolha. Eu dei bobeira. E o que a gente descobre, à luz do Novo Testamento, especialmente porque é a revelação plena da graça, é que exatamente quando nós dizemos: eu errei, eu pequei, é que nós abrimos a porta para que a graça comece a inundar a nossa vida e a gente experimente a bênção do recomeço. Associado à capacidade de arrependermos-nos, vem a coragem para liberar perdão. E acredite, isso também tem a ver com arrogância. Isso também tem a ver com orgulho. Controle. Nós queremos manter o controle da situação. A gente quer manter o cabresto bem pertinho de nós, porque a gente acha que se a gente perdoa, a gente está criando um monstro. Se a gente perdoa, a gente está alimentando o ciclo vicioso. Se a gente perdoa, a gente está dando liberdade para que o malfeitor continue fazendo as suas más escolhas. Só que no fundo, isso está determinado pelo nosso caráter de querer manter o controle da situação. Mas enquanto nós não aprendermos que eu não tenho nenhum controle sobre o seu coração, eu não terei nenhum controle sobre o meu cônjuge, eu não tenho controle absoluto sobre os meus filhos, e só nos resta uma coisa: aprender a perdoar, porque nós aprendemos a depender de Deus. Como é que eu não posso perdoar? Como é que eu vou perdoar se eu não confiar que Deus é quem estará no controle do meu casamento? Como é que eu posso dar liberdade para os meus filhos ou para o meu cônjuge se eu não confio que Deus é quem controla todas as coisas? Por quê? Normalmente nós passamos muito mais tempo longe dos nossos olhos do que as nossas próprias vistas, uns dos outros. Pare para reveja a agenda do seu dia. Seu cônjuge fica muito mais tempo longe dos seus olhos do que você acha. Seus filhos ficam mais tempo longe de você do que você queria. Você fica mais tempo longe das pessoas com quem você tem compromisso moral, ético e espiritual do que você deveria. E aí o que acontece? O que os olhos veem e o coração não sente. E são as nossas boas desculpas para fazer o que nós não devemos. E então, nós queremos então usar da força, da coerção, da dominação, da opressão muitas vezes, e achamos que nós é que temos que dominar os nossos relacionamentos. E então, apertamos a coleira, diminuímos o cabresto, trancamos o cadeado, fechamos a porta, e o que isso significa? Eu quero ter o controle da situação. Mas isso não é espiritual. Espiritual é deixar Deus controlar a situação. E eu só consigo perdoar as pessoas, os que me ofenderam, os que me machucaram. Ainda que essas pessoas venham a ser reincidentes, eu só consigo perdoar e me ver livre na medida em que eu confio que a obra é de Deus.
João 16 diz que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. 4 coisas que o seu casamento e o meu casamento precisam: coragem para fazer o que é certo, humildade para reconhecer que nós não somos nada sem Deus, o arrependimento que nos dá a chance de recomeçar, e o perdão que nos libera para prosseguir a vida. Eu quero orar pelo seu casamento agora, assim como quero orar pelo meu casamento. Estou às vésperas de fazer 20 anos de casados com a Giane. E não é nada fácil, não. Não é só porque eu sou pastor, não. Às vezes até parece que é exatamente por isso que o inimigo sabe que destruindo o casamento de um líder da igreja, ele destrói muitos casamentos da igreja. Por isso muitos pastores estão tendo suas famílias destruídas. As estatísticas são assustadoras, meus irmãos. Essa semana eu estive conversando com o secretário executivo da nossa Ordem dos Pastores. É o líder dos pastores do Brasil. Mais de 7 mil pastores cadastrados. E ele disse: Purim, você não imagina os tipos de problemas e crises que os pastores estão vivendo nesse Brasil continental. E eu falei: nem quero saber, pastor, para não desanimar, para não achar que essa coisa pega. Mas os pastores estão também na mira. E eu preciso da sua oração também. Graças a Deus temos lutado e vencido. E vamos celebrar, com a graça de Deus, 20 anos de muitas alegrias. Mas para fazer mais 20, tem que ter muita vontade. Todos os dias. E assim com você também. Por isso eu quero desafiar você nesta noite a fazer esta oração com os olhos na promessa dada a Abraão. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Que nesta noite o seu casamento seja o primeiro passo para que a sua família e as famílias da terra sejam abençoadas por você. Gostaria que os casais dessa igreja ficassem de pé onde estão. Se possível, até juntos. Se possível, juntos. Ou necessariamente juntos. Eu sei que por uma contingência até de ministério, alguns estão aí separados. Mas em nome de Jesus eu quero orar por vocês. Alguns casados bem recentes, ainda por completar 1 ano. Mas outros aqui já na faixa dos 40. Alguns quase 50. Que bênção ver que temos muitos casais em nossa igreja. Como eu disse, desta configuração múltipla e diversificada, alguns casais em que apenas um deles está conosco aqui. Apenas um deles tem Jesus como Senhor de sua vida. O desafio é grande. Eu lido com isso constantemente no gabinete pastoral, pastor Pedro, como terapeuta familiar. A gente lida com esses casais em que um dos dois não é crente em Jesus e como isso traz dificuldades. Por isso, jovens, considerem bem isso. Na hora do namoro é tudo muito lindo, tudo muito fácil, vai dar certo. Jesus vai converter meu marido. Converse com quem não tem um marido na igreja para você ver a luta que é. Não significa que sejam infelizes, não, mas o fardo é muito maior. Eu costumo dizer, e aprenda isso de uma vez por todas, a bênção do casamento, ela vem antes da bênção da igreja. Isso para mim significa que a bênção de uma família feliz independe da bênção de fazer parte da igreja. A família é abençoada se as pessoas tomarem as decisões certas, porque a bênção é para todas as famílias da terra. É bíblico isso. É claro que quando temos Jesus, o milagre acontece. Coisas maiores são vistas. A coisa é mais profunda. A comunhão é diferente. É bem verdade que tudo muda. Mas aprenda de uma vez por todas. Nós temos casais que não são da igreja e que são tão abençoados quanto muitos de nós. Porque se isso fosse uma receita, como a gente costuma dizer, os 120 passos para um casamento feliz, na igreja não haveria divórcio, na igreja não haveria traição, na igreja não haveria maridos tão ruins quanto nós e mulheres tão ruins quanto vocês. Nós seríamos perfeitos, mas não somos. Por isso todos nós precisamos da graça de Deus, precisamos de coragem, precisamos de humildade, precisamos de arrependimento e precisamos de perdão. Se nesta noite você sair daqui hoje com seu coração
disposto a exercitar estas 4 disciplinas na família, eu creio que nós já estamos dando um grande passo para que a bênção de Deus se cumpra desde Abraão na sua vida hoje. Coragem para escolher o que é certo, diante de um mundo que nos oferece tantas possibilidades aliciadoras, sedutoras, mas você vai dizer não para aquilo que desagrada o coração de Deus, e sim para aquilo que agrada o coração de Deus. Coragem, humildade, para reconhecer que você não é tão bom ou tão boa quanto você pensa. Somos todos iminentemente pecadores e a um passo de falharmos. Por isso, vigilância. O arrependimento. Todas as vezes que você errar, dirija-se ao seu cônjuge e diga: eu errei. Eu não segui o seu conselho. Sabe aquela coisa da mulher que fala: entra por aqui, e você insiste em ir por ali. Fala assim, pelo menos. Ainda que você tenha sido teimoso e ido pelo outro lado, pelo menos volta assim: eu devia ter ido lá para onde você falou. Cara, isso vai fazer tão bem para ela, você vai ganhar um beijo mais gostoso depois. Só isso. E perdão. Perdoem-se mutuamente. Nós precisamos do perdão. Quem não perdoa, morre. Quem não perdoa, desaparece. Pastor Miguel Copaniche, nosso capelão hospitalar, trabalhou durante muito tempo no Instituto Nacional do Câncer. E ele sempre fala isso quando ele tem oportunidade em suas palestras. Nos hospitais que tratam do câncer, a maior incidência de doentes é de pessoas amarguradas, que não souberam liberar perdão às pessoas que viviam ao seu lado. Os leitos de pacientes terminais são, na sua maioria, ocupados por homens e mulheres que nutriram mau humor, amarguras, má vontade, sentimento de vingança. Por isso é que o perdão é tão libertador. É o que Deus tem para nós hoje. É o desafio para nós, casais desta igreja, para este tempo. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos ensina e nos desafia a vivermos esta promessa de abençoarmos nossas famílias. E a começar pelos nossos casamentos, uma vez que família é casamento entre um homem e uma mulher. Mas na medida em que sabemos que isto é algo extremamente desafiador, nós clamamos para que o Senhor nos dê, pelo Teu Espírito Santo, os recursos necessários para que os nossos casamentos reflitam a Tua glória. Precisamos da Tua sabedoria, precisamos da Tua palavra, precisamos do entendimento, do saber falar e se calar na hora certa. Mas queremos, Senhor, à luz e debaixo da promessa dada a Abraão, que esta nossa geração e os nossos lares sejam abençoados por casamentos sólidos, firmados na rocha em Jesus. Que estes homens que estão de pé, junto comigo, não desistamos facilmente, mas que sejamos o amor materializado, o cuidado presente, o apoio necessário, a fortaleza para as nossas esposas. Que essas esposas que estão de pé sejam mulheres sábias, que edificam sua casa, que trabalhem e obrem com vigor, com intensidade, em prol da felicidade de seu marido, de seus filhos, que saibam trabalhar pela sua família, que lutem pelos seus lares. Pai querido, que os casamentos que compõem esta igreja estejam aliançados contigo, fortalecidos na Tua palavra, e que essas 4 virtudes sejam frequentemente presentes entre nós. Sejamos corajosos, sejamos humildes, demonstremos arrependimento e, acima de tudo, que nós liberemos perdão, para que possamos virar páginas após páginas
e termos casamentos longos, duradouros, bem-aventurados, que reflitam a união do Senhor Jesus com esta noiva, tão imperfeita que é a igreja, mas pela qual Jesus morreu. Pai querido, abençoa os lares desta igreja, e que esses casamentos durem realmente até que a morte nos separe, para a tua glória e para o teu louvor entre nós. Consagramos nossos lares, nossas famílias a ti, e queremos entregar nas tuas mãos o nosso futuro, para que esta promessa dada a Abraão faça com que nossos filhos e os filhos dos nossos filhos vivam a beleza da alegria e da paz em Cristo Jesus. Neste nome poderoso que nós oramos. Amém. Vamos todos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor com esta oração de entrega. Quero consagrar meu lar a ti, tudo que tenho, nossos filhos, nossos bens, tudo para o Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Força que em ti
esta oração seja uma realidade para os que já são casados. Amém. E daqui da frente eu vi muitos abraçados ainda, namorados, noivos. Que Deus também abençoe esses lares que estão sendo formados. Amém. Para que esta bênção dada, a promessa dada a Abraão, alcance o seu lar hoje também. Estamos juntos nesta caminhada. Tão imperfeitos quanto todos nós, só nós sabemos ser. Mas ao mesmo tempo, uma graça abundante sobre nós, que nos dá condições de acertar. Que o Espírito Santo, no nome precioso de Jesus, e pelo poder que há no Deus, Criador de todas as coisas, derrame graça sobre cada família desta igreja. Abunde em cada casamento coragem, humildade, arrependimento e perdão, de tal maneira que por meio de nós, todas as famílias da terra sejam e serão abençoadas, a começar da minha, a começar deste lugar, para todos sempre, geração após geração, filhos dos filhos dos filhos, até que Cristo volte. Famílias abençoadas povoando a terra, revelando a glória do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua semana. Uma semana de experiências com Deus, de vitórias com Jesus e de alegria incomparável. Não saia sem dar um abraço ao seu irmão e desejar a ele esta semana de bênçãos para todos nós.